Olá, muito boa tarde. Está prestes a terminar a 27ª Conferência do Clima no Egito, com desafios e ações concretas para enfrentar a crise ambiental. Um tema que vamos analisar daqui a pouco com Ana Patrícia Fonseca, da Fundação Fé e Cooperação. Mas será depois de lhe mostrarmos acontecimentos dos últimos dias e a começar pela Semana do Papa Francisco. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Um grito de alerta foi o que o Papa deixou ao recordar no Vaticano as consequências da fome e da violência que atingem milhões de pessoas em todo o mundo. Foi na missa do 6º Dia Mundial dos Pobres que teve participação especial de pessoas em situação de fragilidade social e económica da Diocese de Roma. Fratelli e sorelle, in questa giornata mondiale dei poveri, la parola di Gesù è un monito forte a rompere quella sordità interiore che tutti noi abbiamo e che ci impedisce di ascoltare il grido di dolore soffocato dai più deboli. Anche oggi viviamo in società ferite e assistiamo, proprio come ci ha detto il Vangelo, a scenari di violenza. Basta pensare le crudeltà che sta soffrendo il popolo ucraino. Scenari di violenza, di ingiustizia, di persecuzione. In più dobbiamo affrontare la crisi generata dai cambiamenti climatici e dalla pandemia che ha lasciato dietro di sé una scia di malesseri non soltanto fisici, ma anche psicologici, economici e sociali. Non diamo ascolto ai profeti di sventura, non facciamoci incantare delle sirene del populismo che strumentalizza i bisogni del popolo proponendo soluzioni troppo facili e sbrigative. Non seguiamo i falsi messia che, in nome di guadagno, proclamano ricette utili solo ad accrescere la ricchezza di pochi, condannando i poveri all'emarginazione. Das palavras aos gestos, Francisco quis almoçar no último domingo com cerca de 1.300 pessoas em necessidade, entre elas sem-abrigo, migrantes, utentes da Caritas de Roma e outras organizações católicas de solidariedade. Uma refeição aberta a todos, com muitos gestos de carinho e emoção. Para assinalar o 6º Dia Mundial dos Pobres, a Praça de São Pedro voltou a receber um posto de saúde móvel para oferecer exames médicos e medicamentos, vacinas contra a gripe e testes para várias doenças. O Vaticano ofereceu ainda 5.000 cabazes alimentares com a ajuda das paróquias de Roma e pagou contas de gás e luz a famílias em dificuldade. A Conferência das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas está no coração do Papa. Um ano depois do lançamento da plataforma de ação Laudato Si, que promove a conversão ecológica, Francisco conta agora com a colaboração de 6.000 pessoas e instituições para responder ao grito da terra e ao grito dos pobres. Incoraggio questa missione cruciale per il futuro dell'umanità affinché possa favorire in tutti un concreto impegno per la cura del creato. E in questa prospettiva desidero ricordare il vertice COP27 sul clima che si sta svolgendo in Egitto. Auspico che si facciano passi in avanti con coraggio, determinazione nel solco tracciato dell'Accordo di Parigi. Os últimos dias voltaram a trazer notícias preocupantes da Ucrânia, onde a guerra parece não ter fim. Ho appreso con dolore e con preoccupazione la notizia di un nuovo e ancora più forte attacco missilistico sull'Ucraina,
che ha causato morti e danni a molte infrastrutture civili. Preghiamo affinché il Signore converta i cuori di chi ancora punta sulla guerra e faccia prevalere per la martoriata Ucraina il desiderio di pace, per evitare ogni escalation e aprire la strada al cessate il fuoco e al dialogo. E non dimenticatevi di pregare per me. Arrivederci. O encontro tem o objetivo de partilha de métodos de trabalho e reúne cerca de 100 religiosas dos 31 países da Europa onde a Renate está presente. Muito enriquecedor porque nos dá perspectivas e sentimos que não estamos sós, que por todo lado. Eu estou na minha congregação, aqui em Portugal sou eu que estou na comissão, mas temos outra irmã da Irlanda, também do Coração de Maria, que veio. Portanto, há as congregações e das outras congregações também. Há irmãs portuguesas aqui e têm cá colegas de outros países europeus aqui. E isso congrega, isso tomamos consciência facilmente por nos entra pelos ouvidos e pelos olhos de que efetivamente as congregações religiosas podem ser uma rede contra o tráfico. A trabalhar junto da Renate há cerca de 10 anos, a irmã Imelda Poole assume a presidência da rede e aponta que o tráfico humano é uma realidade que está à frente dos nossos olhos. Can you see? Do you look? And can you see the millions that are being trafficked in front of your face on the, it's like flesh, human flesh being placed on the market as a commodity to be bought and sold. A religiosa que anteriormente liderou a Talitha Kum, a rede internacional da vida consagrada contra o tráfico de seres humanos, também reconhece o tráfico como uma realidade bem escondida. Nós nos comprometemos desde 2001 em, primeiramente, nos coordenar entre nós religiosas para recolher mais informações, para fortalecermos e para treinar as irmãs em entender e reconhecer situações de tráfico humano. Porque o tráfico de pessoas é uma realidade bem escondida. A nossa presença em situações onde pessoas são recrutadas, em situações de alto risco de trata, como, por exemplo, nosso serviço junto às populações migrantes, a presença nas regiões rurais ou em contexto como aquele da Amazônia ou das áreas rurais da Índia ou em área de confim entre o Nepal e a Índia, onde acontece o tráfico de pessoas no mundo, aí estamos nós. O tráfico humano, uma realidade presente do Oriente ao Ocidente, indo contra a dignidade humana. Também a nossa realidade ocidental está dura, sobretudo para quem trabalha com as pessoas vítimas do tráfico, com migrantes que vêm sendo discriminados por não terem lei adequada para garantir a proteção ou a possibilidade de encontrar trabalho. Na nossa realidade também isso é muito sofrido, é muito difícil, também no nosso continente europeu. Even the huge explosion of human trafficking online during COVID has created a new mission for Renate in terms of prevention, because it's the vulnerable that the traffickers go to, and it's the vulnerable that have become multiplied through the COVID crisis and of course the Ukraine war, because we're on the borders of Ukraine in all our membership countries, so we have crisis in Romania, in Poland, in Hungary and in Ukraine itself. Olhando o futuro, nomeadamente na Jornada Mundial da Juventude, a acontecer em agosto de 2023 em Lisboa, surge a preocupação de alertar os jovens. Eu acredito que um desafio que estamos apresentando é talvez para o Portugal com a Jornada Mundial da Juventude que está preparando, acho que seja como
processo de transformação da mentalidade, para que não haja mais uma economia de exploração, uma economia que sustente o tráfico de pessoas, para que não haja mais uma superioridade de pessoas sobre outras, que venham tratadas como escravos, mas para que a dignidade humana seja um dom, que é dom de Deus para todos, mas seja também reconhecida. Eu acredito que os jovens podem desenvolver um papel muito bonito, e esse talvez é o desafio, não somente para as irmãs, mas para a igreja aqui no Portugal. Proximamente, como temos as Jornadas Mundial da Juventude, estamos, de facto, a pensar em conjunto com a Talitha Kum, que é a Rede Mundial Internacional contra o Tráfico, a RENAT, que é a Rede contra o Tráfico Europeia, e nós, a CAVIT, a nível nacional, de termos uma banca onde possamos estar para que este assunto do tráfico seja divulgado, seja conhecido, para que os jovens se apercebam de que isto é de facto a escravatura do nosso tempo e que tem de ser erradicada quanto antes. Sob o tema Juntas em Direção a 2030, acabar com o tráfico a caminho, realizando o sonho, um mundo livre de escravidão, a Assembleia termina esta sexta-feira em Fátima. Siga estes e outros temas no portal agência.eclésia.pt. O alcance da COP27, a Conferência do Clima das Nações Unidas, é o tema para a análise de Ana Patrícia Fonseca, da Fundação Fé e Cooperação e Presidente da Plataforma Portuguesa das ONGDs. Patrícia, boa tarde. Obrigado por estar connosco. Começamos esta análise ao que acontece no Egito, nesta Conferência do Clima, a partir do posicionamento da Igreja Africana, que, aliás, a Fundação Fé e Cooperação fez eco aqui entre nós ao longo desta semana. Há um agravar-se das consequências da crise ambiental em África, também, por exemplo, na alimentação. Há mais pessoas a passar fome por causa da crise ambiental? Sim, muito boa tarde e obrigada pelo convite. Sim, aqui, o eco que nós fazemos das vozes da África, da Igreja Africana em particular, mas também de muitas organizações da sociedade civil africanas, é justamente um apelo à justiça climática, porque aquilo que nós sabemos e a ciência nos diz é que os países que menos contribuíram para as alterações climáticas são aqueles que mais sofrem as consequências das alterações climáticas, nomeadamente a nível alimentar, porque a produção agrícola não é suficiente, ou por via de cheias ou por via de seca extrema. Muito também, que é um fenómeno que se tem vindo a falar cada vez mais dos refugiados climáticos, pessoas que têm que abandonar os seus locais, as suas casas, por via também das consequências das alterações climáticas, e por isso o eco que nós fazemos destas vozes africanas e da Igreja Africana em particular é um apelo à justiça climática. E o apelo que se faz é que justamente aqueles que mais poluem, que mais contribuíram para esta situação, possam apoiar fortemente aqueles que estão em situação de maior fragilidade e que quase nada contribuíram para o problema. A África, em termos das emissões históricas, contribui com cerca de 3% das emissões de gases com efeito de estufa, ao contrário, os Estados Unidos contribuem com cerca de 52% das emissões históricas, não é? Desde o início, desde há 200 anos. E, portanto, é uma discrepância muito grande e não é justo que aqueles que quase nada contribuem sejam aqueles que estão a sofrer, e como é que se vai ultrapassar este problema. E esse é um apelo e é também um dos assuntos que está em cima da mesa nesta COP27 no Egito. E é por isso que pedem à Igreja Africana que sejam de facto tidos em conta as perdas e danos que estão em causa? Sim, esse é o mecanismo da grande controvérsia, é um mecanismo que está a ser difícil de chegar a uma forma ou a uma operacionalização desse mecanismo, porque o que esse mecanismo prevê é que sejam os países que mais...
poluidor-pagador. Portanto, os países que mais poluem são aqueles que mais devem contribuir para esse mecanismo e que devem apoiar os países em desenvolvimento e compensar os países em desenvolvimento pelas perdas e pelos danos que os fenómenos climáticos extremos têm nestes países. E este mecanismo é calculado pelo nível de emissões, calcula-se o nível de emissões e, consoante o nível de emissões, os países têm que contribuir financeiramente para este mecanismo. Mas está a ser difícil de chegar a um acordo sobre a forma de operacionalizar este mecanismo, mas é um apelo muito forte dos países em desenvolvimento para que este mecanismo seja de facto operacionalizado, para que estes países possam ser compensados das perdas e dos danos que as alterações climáticas têm provocado. E que estão a atingir as populações, nomeadamente na sua alimentação. Esse ponto de que este grupo que reuniu após a primeira semana da realização da COP, e que reuniu também no Egito, não é? De representantes da Igreja Africana, denunciam muitos focos de pobreza e de fome que estão a acontecer por causa da crise climática. Exatamente, sim, justamente. Sempre as populações mais vulneráveis são aquelas que mais sofrem, tanto nos países em desenvolvimento como também nos países mais industrializados. Mas populações fortemente dependentes da agricultura e de uma agricultura de subsistência, se de repente não têm como produzir e não têm também como se alimentar, nem como vender os seus produtos no mercado, e isso de facto tem agravado a fome nestas regiões em concreto, tem aumentado os níveis de pobreza das populações, e esse é de facto um apelo muito forte da Igreja em África. Acredita, Ana Patrícia Fonseca, que esta seja a COP da implementação, como se afirma? Sim. Na FEC temos sempre uma expressão, é que vivíamos entre a inquietação e a esperança. Vivemos muito inquietas. E no meio está a implementação. Sim, no meio está a implementação. Ou a esperança está na implementação. Sim. Porque vivemos muito inquietas com todo o diagnóstico, que o diagnóstico é conhecido, mas com uma grande esperança, quase uma esperança cristã, de que algum dia a ambição política seja correspondente à dimensão do problema. Está tudo em cima da mesa, o problema é conhecido, a forma de o resolver também, basta só implementar, é preciso esta coragem. Este basta é bastante vago. É problemático, é o problema, sim, pelo menos, não é? Sim, mas só basta isso, só basta começar a implementar e a definir e operacionalizar alguns mecanismos, nomeadamente de perdas e danos, também de mitigação e de apoio à adaptação às alterações climáticas e os mecanismos de financiamento, não é? Como é que tudo isto, como é que no fundo o dinheiro chega aos países e os mecanismos de financiamento têm que também ser definidos e operacionalizados. E um dos apelos também é que estes mecanismos não sejam feitos sob a forma de empréstimos, porque isso aumenta a dívida externa dos países, mas sob a forma de subvenções, de apoios, justamente para não tornar ainda mais crítica a situação, sobretudo económica, dos países em vias de desenvolvimento, em desenvolvimento. Que contributo tem dado o Papa Francisco a toda esta causa? Desde logo, a encíclica Laudato Si criou aqui um novo paradigma também para enfrentar o problema, mas nomeadamente o contributo do Papa na realização destas cimeiras, com apelos sucessivos, como vemos, a que de facto se recuperem metas já traçadas há muito tempo, mas que tardiamente são implementadas. Sim, o Papa Francisco tem sido uma voz muito forte em todos estes processos, desde logo com a encíclica, com a Laudato Si, justamente em 2015, foi o ano da esperança, foi a Laudato Si, foi o Acordo de Paris e foram os novos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Logo em 2015, com a Laudato Si, o Papa traçou aqui um caminho e desde aí tem sido uma voz, já era, mas uma voz muito forte, não só na Igreja, mas para os líderes mundiais também, e tem apontado um caminho. E há também tem todo este movimento Laudato Si, que são formas muito concretas
de implementar algumas soluções da encíclica e que recuperam muito daquilo que são as soluções locais e das populações locais para se poderem adaptar a este problema das alterações climáticas. Mas há também há uma expressão que eu acho muito feliz do Papa, noutra encíclica, na Fratelli Tutti, justamente sobre estas questões do governo do mundo, que diz que aquilo que nós precisamos é de uma nova ética das relações internacionais, uma nova ética que aponte para a solidariedade internacional e para o cuidado de uns pelos outros. E, portanto, se este for o foco dos líderes mundiais, no fundo, de termos cuidado de uns pelos outros, muita do que falta implementar poderia estar a acontecer e a ser implementado. E o que é que depende de cada cidadão e de cada cidadã? Há coisas que nós vamos podendo fazer no nosso dia-a-dia, mas essas também são amplamente conhecidas, e depois há outras que nós... E não são por vezes esquecidas também? Se calhar por vezes são, mas tem havido tantas vozes a reclamar e a dizer o que é que cada um de nós pode fazer na forma como consome alimentos, energia, na forma como se transporta, enfim, há o que veste, há muitas ações que cada um de nós individualmente pode ter e que são fundamentais, mas elas têm que ser sempre acompanhadas de políticas que as suportem. E, portanto, cabe-nos também a nós, cidadãos, sociedade civil, fazer esta pressão sobre os nossos governos para que as políticas que podem, de alguma forma, mitigar e resolver este problema das alterações climáticas possam, de facto, ser mais ambiciosas e mais ajustadas à dimensão do problema. Esperemos que se deem passos, de facto, concretos e que esta tal COP da implementação seja, de facto, uma realidade. Ana Patrícia Fonseca, muito obrigado por ter estado aqui no programa Eclésia a analisar, de facto, estes desafios para enfrentar a crise ambiental e que exigem também a resposta de todos. Desejo-lhe uma ótima tarde e até amanhã, se os quiser.